Você já imaginou uma menina que nunca falou, mas cujo silêncio poderia salvar vidas? Em Pedra Clara, um vilarejo cercado por montanhas, algo terrível se aproxima. A terra treme, o vento uiva, e uma sombra escura cresce, engolindo tudo em seu caminho. Ninguém ouve os avisos, ninguém, exceto ela. Mas como alertar um povo inteiro sem dizer uma palavra? Prepare-se para descobrir como o silêncio de uma menina muda pode se tornar a força mais poderosa contra um desastre que ameaça destruir tudo. O vento da madrugada soprava pelas montanhas. As árvores rangiam como ossos velhos sendo quebrados. O pequeno vilarejo de Pedra Clara ainda dormia. Mas os cães latiam inquietos, como se pressentissem algo invisível. No centro da vila, uma casa de madeira permanecia imóvel. Lá vivia a menina que jamais falou. Ninguém no vilarejo lembrava de ter escutado sua voz. Ela apenas observava o mundo com olhos escuros e profundos. Seus passos eram leves, quase sem som. Quando caminhava, as pessoas desviavam o olhar. Não por desprezo, mas por um medo estranho e inexplicável. O silêncio dela parecia ecoar mais alto que qualquer grito. Naquela madrugada, porém, seu silêncio seria perturbado. A menina despertou antes do nascer do sol. Abriu a pequena janela de madeira e respirou o ar gelado. Algo estava errado. As sombras no horizonte se moviam como fumaça viva. O chão tremia levemente, como se o coração da terra batesse mais rápido. Ela levou a mão ao peito, sentindo a pulsação acelerada. Fechou os olhos. Escutou. O silêncio da madrugada era cortado por um som distante, baixo, como um rugido preso debaixo da terra. Seus olhos se abriram de repente, arregalados. A vila dormia, mas ela sabia. Algo terrível vinha se aproximando. E apenas ela, a menina que nunca falou, podia sentir o aviso. Mas como alertar um povo que jamais escutara sua voz? O som no horizonte cresceu, profundo e ameaçador. As paredes de sua casa rangeram. E então, uma rachadura fina percorreu o chão, bem diante de seus pés. O vilarejo ainda sonhava, mas a escuridão já havia despertado. E o silêncio da menina seria, pela primeira vez, mais poderoso do que qualquer palavra. O sol ainda não havia nascido. O vilarejo permanecia mergulhado em um sono pesado. A menina se levantou rapidamente e saiu de sua casa. Seus pés descalços tocavam um chão frio, e cada passo parecia ecoar em sua mente. O ar estava denso, como se algo invisível o apertasse. As aves noturnas haviam desaparecido. Nenhum som, além daquele rugido distante que crescia, vibrava pela terra. Ela correu até a praça central. O chafariz antigo, coberto de musgo, parecia observá-la em silêncio. A lua ainda iluminava as pedras do chão, revelando pequenas fissuras que não estavam lá no dia anterior. Seus olhos se encheram de pânico. Ela bateu nas portas das casas, com força. As pessoas despertavam confusas, saíam em roupas de dormir. Homens esfregavam os olhos. Mulheres carregavam crianças no colo. Todos a olhavam, esperando uma explicação. Mas da boca da menina não saía som algum. Ela tentou. Abriu os lábios. O ar se movia em sua garganta. Mas não havia voz. Apenas silêncio. As pessoas se entreolharam, impacientes. Alguns riam nervosos, acreditando que era apenas mais uma estranheza da menina muda. Outros a repreendiam, pedindo que voltasse a dormir. Mas então, um estrondo profundo fez o chão estremecer sob seus pés. As janelas vibraram. Um jarro de barro caiu no chão e se despedaçou em dezenas de cacos. O silêncio da multidão foi instantâneo. Todos sentiram. A terra respirava como um animal vivo. A menina, em lágrimas, apontou para o horizonte. As montanhas pareciam engolidas por uma sombra escura. Um cheiro estranho se espalhava pelo ar, denso, metálico, quase sufocante. As pessoas começaram a cochichar, assustadas. Mas ninguém sabia o que fazer. Ninguém, exceto ela. A menina que nunca falou agora se tornará o único farol diante do perigo que se erguia. E ainda assim, ninguém sabia se conseguiriam compreender o seu aviso. O rugido da terra aumentava, ecoando pelos vales próximos. As montanhas que cercavam Pedra Clara pareciam se mover, distorcidas por uma sombra escura. O céu estava carregado, mas não havia nuvens. Somente uma escuridão pulsante,
como se a própria noite tivesse ganhado vida. A menina permaneceu firme na praça, o coração batendo acelerado. Ela sentiu cada vibração do chão sob seus pés, cada tremor como uma mensagem urgente. As pessoas observavam, hesitantes. Alguns tentavam tocar a mão dela, buscando entendimento. Outros recuavam, com medo de serem engolidos pelo terror invisível que se aproximava. Ela apontou novamente, desta vez com mais insistência. O ar parecia pesado, quase sólido. Um cheiro de ferro queimado queimava suas narinas. O rugido se tornou um rugido de pedra quebrando, de árvores sendo arrancadas pela raiz. Os cães uivavam, correndo em círculos, tentando fugir de algo que não podiam ver. A menina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos captavam movimentos sutis nas montanhas, pedras deslizando sem causa, sombras que se contorciam em formas impossíveis. O vilarejo inteiro começou a sentir o pânico. Alguns corriam para suas casas. Outros ajoelhavam-se, rezando a deuses antigos que nunca haviam lembrado. Mas a menina não se movia. Ela sabia que fugir não adiantaria. O perigo não podia ser evitado. Ele precisava ser enfrentado. De repente, um estrondo colossal sacudiu o chão. Uma rachadura se abriu na terra à distância, e uma fumaça negra subiu, cobrindo parte das montanhas. O rugido se transformou em algo mais, algo inteligente, como se a própria escuridão estivesse observando a vila. Ela engoliu em seco, sentindo cada batida do próprio coração como um tambor de guerra. E então, pela primeira vez, percebeu o que precisava fazer. Mas ninguém no vilarejo podia ouvir. E o tempo estava se esgotando. A sombra avançava. E o silêncio da menina agora carregava todo o peso da vida e da morte. O ar tornou-se irrespirável, denso como chumbo. O céu parecia diluir-se em tons de cinza escuro, enquanto a sombra das montanhas avançava lentamente. A vila inteira sentiu uma vibração nos ossos, como se a terra estivesse viva e respirando. A menina fechou os olhos por um instante. Ela tentou sentir cada movimento, cada som, cada cheiro que a rodeava. Havia algo estranho no vento, um sussurro quase inaudível, como se a própria natureza tentasse falar com ela. Ela respirou fundo e, de repente, tudo ficou mais nítido. Cada pedra, cada árvore, cada rajada de vento carregava uma mensagem que apenas ela podia entender. Ela correu até o rio que atravessava a vila. A água estava agitada, borbulhando como se houvesse algo debaixo dela. Peixes pulavam fora d'água, tentando escapar do perigo invisível. A menina colocou a mão sobre a superfície da água. Sentiu ondas de energia percorrerem seu corpo, ondas que não eram dela, mas da terra inteira. Ela gritou em silêncio, mexendo as mãos de forma desesperada, tentando transmitir sua mensagem. Alguns moradores se aproximaram, curiosos e amedrontados. Mas ninguém conseguia compreender os gestos rápidos e precisos da menina. Então, de repente, uma rachadura se abriu no chão ao lado do rio. A água jorrou para cima como uma coluna de gelo líquido, atingindo árvores e pedras. O rugido aumentou, agora mais próximo, mais forte, mais ameaçador. A menina sentiu uma pontada de dor nos ouvidos, como se a própria vibração do chão quisesse arrancá-la. Ela agarrou um pedaço de madeira e começou a desenhar símbolos na terra úmida do rio. Era um código antigo, aprendido em sonhos que ninguém mais conhecia. Os símbolos brilhavam levemente, emitindo uma luz fraca, mas suficiente para chamar atenção. Os moradores pararam, olhando para os sinais no chão. Algo na luz parecia acalmar o rugido da terra. Mas a sombra continuava avançando, lenta, inexorável, fria. A menina respirou fundo, sabendo que aquele era apenas o começo. O verdadeiro teste ainda estava por vir. E a vila, sem entender nada, dependia totalmente de seus gestos silenciosos. O vento uivava pelas ruas estreitas do vilarejo. Poeira e folhas secas rodopiavam pelo ar, girando como pequenas chamas invisíveis. A sombra das montanhas avançava, agora engolindo parte da floresta próxima. A menina estava ajoelhada na beira do rio, os dedos marcando símbolos na lama úmida. Cada traço emitia um leve brilho azulado, quase imperceptível na escuridão crescente. Os moradores observavam, sem entender, mas incapazes de desviar o olhar. Ela sentia a presença da sombra, uma força fria e pesada, como ferro líquido. Seu coração batia tão rápido que parecia sincronizado com o rugido da terra.
Ela lembrou de algo que sua avó lhe contará em silêncio, muitos anos antes. Quando o perigo vier, escute a terra, siga a água, e a luz surgirá onde o medo reina, ela dizia. Era um segredo antigo, quase esquecido. A menina agora entendia. A sombra que avançava não era natural. Não era apenas um deslizamento ou uma tempestade. Era algo que a terra guardava há séculos, algo que despertava apenas quando o equilíbrio estava em perigo. Ela respirou fundo e olhou ao redor. As casas da vila estavam próximas demais umas das outras. O rugido da terra estava ficando mais alto, mais intenso, e pequenas rachaduras surgiam embaixo dos pés dos moradores. A menina sentiu o cheiro metálico da terra, um odor de ferro e pedra quebrada. Ela sabia que cada segundo contava. Pegou um galho maior e começou a desenhar símbolos maiores, mais precisos, agora na areia da margem do rio. A luz azul começou a crescer, pulsando lentamente, como um coração. Um vento estranho começou a soprar do rio em direção à sombra. As árvores próximas se curvaram, obedecendo a um chamado invisível. O rugido diminuiu por um instante, mas a sombra ainda avançava. A menina olhou para os moradores. Seus olhos escuros imploravam por confiança, por coragem. Eles precisavam acreditar nela, mesmo sem palavras. E naquele momento, algo dentro da menina despertou, um poder silencioso que ninguém jamais havia imaginado. O vilarejo inteiro estava prestes a testemunhar algo impossível. Mas o que aconteceria se falhassem em seguir seu sinal silencioso? A resposta estava se aproximando com a força da própria escuridão. A sombra finalmente alcançou as bordas do vilarejo. O ar tornou-se pesado, sufocante, carregado de um frio que queimava a pele. As árvores tremiam como mãos implorando por misericórdia. O rugido da terra transformou-se em um som ensurdecedor, um lamento profundo que parecia vir debaixo do próprio chão. A menina permaneceu firme na margem do rio. Seus olhos brilhavam com determinação e medo, mas nenhum gesto vacilou. A luz azul de seus símbolos crescia, pulsando em sincronia com o rugido. Os moradores observavam, em silêncio, sem ousar se mover. Eles sentiam a presença da sombra, fria, pesada, quase viva. Pequenas pedras começaram a flutuar levemente sobre o solo, atraídas pelo poder silencioso da menina. Um vento gelado cortou a praça central, arrancando capas e cabelos, espalhando o cheiro metálico da terra. Ela sentiu uma pressão invisível tentando empurrá-la para trás, tentando silenciá-la como a terra mesma. Mas não cedeu. Ela levantou os braços, traçando símbolos maiores, mais complexos. O brilho azul se intensificou, formando padrões que se entrelaçavam no ar, como se a própria energia do rio dançasse em torno dela. A sombra hesitou, como se reconhecesse a força silenciosa que enfrentava. Os moradores começaram a sentir uma estranha vibração em seus corpos. Era uma mistura de medo e esperança, uma sensação que lhes dizia para acreditar, mesmo sem entender. A água do rio começou a borbulhar, subindo em pequenas colunas de energia luminosa que se entrelaçavam com os símbolos. A sombra avançava mais lentamente agora, mas ainda parecia irresistível. A menina fechou os olhos por um instante, sentindo a terra, a água, o vento, tudo ao seu redor como se estivesse falando com ela. Ela soube que precisava dar um último passo. Um gesto, um toque, algo que faria a escuridão recuar ou engolir tudo. E naquele instante, o rugido da terra atingiu seu ápice, ecoando pelas montanhas e vales. O vilarejo inteiro segurou a respiração, sem se atrever a mover um músculo. O silêncio da menina estava prestes a se tornar a arma mais poderosa que já existiu. O vilarejo parecia suspenso no tempo. O rugido da terra se misturava ao vento, criando uma melodia assustadora e hipnótica. A sombra escura cobria quase toda a floresta, avançando lentamente, como um predador paciente. A menina permaneceu firme na margem do rio, os olhos fixos na escuridão que se aproximava. Suas mãos moviam-se rapidamente, traçando símbolos cada vez mais complexos na lama úmida. A luz azul irradiava de seus desenhos, formando uma rede que parecia conter a própria sombra. As pedras flutuavam em torno dela, girando lentamente no ar, como se obedecessem a uma força invisível. O ar estava carregado de eletricidade, e cada respiração parecia difícil, quase dolorosa. Os moradores se encolheram em silêncio, sem coragem de se aproximar. Eles podiam sentir a energia da menina, mas não ousavam tocar o chão sagrado que ela manipulava. De repente,
A sombra avançou um braço gigantesco feito de pedra e escuridão. O vilarejo tremeu sob a força da aproximação. Ela fechou os olhos, respirou fundo e estendeu as mãos. A luz azul explodiu em intensidade, iluminando toda a praça e o rio, refletindo nas casas, nas árvores, nos rostos aterrorizados. O braço de sombra parou, hesitando, como se sentisse a resistência invisível que emanava da menina. Ela abriu os olhos. O silêncio em seus gestos se tornou um grito que atravessava o espaço, uma força que ninguém podia ouvir, mas que todos podiam sentir. O chão sob a sombra começou a rachar. Pequenas fissuras surgiam por toda parte, emitindo faíscas de energia azul. A sombra recuou, mas lentamente, resistente. Ela sabia que ainda não havia vencido. Um último esforço era necessário. Se falhasse, a escuridão engoliria a Pedra Clara para sempre. Se conseguisse, a vila sobreviveria, mas o preço seria alto. A menina respirou fundo e concentrou toda sua energia no último gesto silencioso. O confronto final estava prestes a acontecer, e o destino do vilarejo dependia de sua coragem silenciosa. A escuridão cobria toda a vila, engolindo as casas, o rio e a praça central. O rugido da terra tornava-se ensurdecedor, vibrando nos ossos de cada morador. A sombra avançava novamente, gigantesca, fria e cheia de intenção. A menina permaneceu imóvel, respirando fundo, os olhos brilhando com determinação. Suas mãos traçavam símbolos finais na lama da margem do rio. A luz azul crescia, intensificando-se até ofuscar o escuro que avançava. O vento rugia, levando folhas, poeira e pequenos fragmentos de pedra, girando em torno dela como uma dança frenética. As casas tremiam, mas a vila não desmoronava. Os moradores observavam, congelados, sem se atrever a respirar, cada um sentindo que o impossível estava prestes a acontecer. De repente, a sombra estremeceu. Um som estrondoso ecoou pelas montanhas, como se a terra própria gritasse. A luz azul da menina explodiu em ondas que se espalharam pelo vilarejo, tocando cada árvore, cada pedra, cada coração. A sombra gritou, ou melhor, gemeu, como se sentisse dor, e começou a recuar lentamente, incapaz de suportar a força silenciosa que a enfrentava. A menina permaneceu firme, concentrada, guiando a luz com gestos silenciosos, sua respiração intensa e constante. As fissuras no chão fecharam-se, a água do rio acalmou-se, e o vento cessou, deixando um silêncio profundo. O vilarejo estava a salvo. Os moradores, ainda incrédulos, aproximaram-se devagar, tocando o chão e as pedras, sentindo a energia que ainda vibrava no ar. A menina não falou uma palavra. Não precisava. Seu silêncio havia falado mais alto do que qualquer grito, mais forte que qualquer palavra. Ela olhou para o vilarejo, exausta, mas em paz. As sombras haviam sido afastadas, e a vila podia respirar novamente. Ninguém jamais esqueceu aquela noite, nem a coragem silenciosa da menina que nunca falou. E Pedra Clara aprendeu que, às vezes, o poder mais forte não está na voz, mas no silêncio que escuta e age. O sol finalmente surgiu, iluminando o vilarejo e revelando a menina, pequena e silenciosa, como a heroína que ninguém ousou ouvir, mas todos sentiram.